Olá, seja muito bem-vindo. O Amor ao Esporte tá no ar. Finalmente eu encontrei um esporte para desacelerar o Diego. Ou não. Para vocês que acompanham o Amor ao Esporte e também para quem não acompanha, é só ir lá no YouTube, né, Diego? Tá aqui na tela, pessoal, corre lá. Para conferir as edições passadas e vocês vão perceber que o Diego adora fazer pauta com raquete. Ele fez o pádel, o tênis eu consegui roubar dele, agora o squash, Diego de novo. Galera, esse arrependimento matasse, viu? Não, quer dizer, tô brincando. Bem feito. A pauta foi boa, a galera me recebeu super bem lá. O problema é que squash exige condicionamento físico demais, bem além da conta. Não é além da conta não, gente, é porque o Diego não tem mesmo, viu? Roda aí. No filme Wall Street, Poder e Cobiça, o personagem vivido pelo ator Michael Douglas descarrega as tensões do mundo da bolsa de valores em uma quadra de squash. Come on, sport. You gotta try harder. Need some exercise, for Christ's sakes. O banco JP Morgan, que é o maior investidor do mercado financeiro, organiza todos os anos o Torneio dos Campeões. E acreditem, o campeonato acontece dentro da maior estação de trem do mundo, a Grand Central Terminal, que fica em Nova York. Para isso, os endinheirados montam a quadra no meio do terminal de passageiros. Tudo com muito luxo, sofisticação e também em tempo recorde. E tem uma explicação para os profissionais que trabalham na Bolsa de Valores gostarem tanto do squash. A revista Forbes fez uma pesquisa que elegeu o esporte mais completo. O que significa isso? Trabalho, força, explosão, resistência, elasticidade, né? O squash foi em primeiro colocado por causa disso, porque ele trabalha todas essas vertentes num esporte só. E ele também foi o eleito esporte com maior gasto calórico. Esporte para quem tem pouco tempo, mas não quer deixar a prática da atividade física de lado. A maioria dos alunos que procuram são aqueles alunos que não gostam de academia. Porque a academia é uma chatice, né? Ter que ficar puxando ferro lá é uma canseira. E principalmente, quem procura muito também é gente que não tem muito tempo para praticar a prática esportiva. Ou seja, gente que precisa vir aqui em 1 hora já está no trabalho, ou 1 hora já está em casa porque tem que fazer outra coisa. Então aqui se resolve muito bem isso, e de forma rápida. E quem nos conta isso tudo é o Guilherme, professor, atleta profissional e 11º no ranking brasileiro de squash. Uma coisa que me prendeu muito ao squash é que eu sou uma pessoa muito acelerada, ansiosa. E isso me ajudou aqui. O squash me ajudou a gastar isso para ter essa calma fora daqui. E tem profissional que deixou a vida do mundo corporativo de lado para se dedicar ao esporte. Hoje o squash é minha vida, porque eu já trabalhei em escritório, sou formado em comércio exterior, trabalhei 8 anos na área, só que eu entrei numa rotina que uma hora eu não estava mais dando conta, assim, não estava gostando mais e estava cada vez mais sentindo mal em trabalhar em escritório e tal, e aí uma hora eu pedi as contas do trabalho, voltei a dar algumas aulas de squash e voltei a jogar o circuito profissional. E hoje o squash é meu ganha-pão, meu sustento. Murilo é o 17º atleta do ranking brasileiro de squash. Se mudou para Goiânia há pouco tempo. Já está dando aula e também se dedicando aos treinos. Mas para chegar até aqui, a história dele com a raquete começou muito antes. Na realidade, eu era pegador de bola de tênis, sabe? No jogo de tênis, os pegadores de bola, e a gente, no final dos jogos de tênis, a gente tinha que entregar a súmula do jogo pro departamento de tênis e a gente tinha que passar por dentro do squash praticamente. Aí a gente começou a ver o pessoal bater bola, tal, se interessou, aí começamos a brincar, assim, de repente, acabamos ganhando uma raquete e tal, o cara presenteou a gente com uma raquete lá, eu e um amigo meu começamos a brincar e tal, e daí começamos a treinar, isso com 15 para 16 anos, e aí depois não paramos mais.
A Lorena começou a jogar squash com o Guilherme há quase 2 anos. Eu, a princípio, vim com relação à saúde, né, pelo bem-estar, porque é um esporte que você gasta muita caloria. Então, na verdade, foi um acúmulo de coisas. Um esporte que gasta um gasto calórico muito bom, ele te dá uma satisfação muito boa para jogar. E aí, fui me apaixonando e agora eu tô competindo também. E se você pensa que é fácil, é melhor tomar cuidado, viu? Mas também é muito divertido. É altíssimo a dificuldade, assim, você cansa muito e é muito legal ao mesmo tempo, entendeu? Então é muito difícil, mas é muito legal praticar. Eu já fiz academia, outras atividades e eu até falo com o professor, nenhum esporte cansa mais. E fica difícil falar do squash sem lembrar do tênis e até do pádel, que você já viu aqui no Amor ao Esporte. Mas a galera aqui nem pensa em trocar de raquete. Tênis é mais monótono, é um esporte mais difícil, ele é muito técnico. Cada batida que você vai fazer no tênis é de uma forma. O pádel e o squash é um pouco mais dinâmico, divertido, você consegue deixar a bola mais em quadra do que o tênis. O tênis, qualquer erro técnico seu de ajuste, você joga a bola para fora. O squash a gente tem as paredes para ajudar, apesar de não ser um esporte fácil, mas é mais fácil de pôr a bola em jogo, vamos dizer. Então eu já pratiquei, só não pratiquei pádel, mas minha paixão é o squash porque ele é um esporte dinâmico. O squash é muito mais, como o Guilherme tinha falado, ele é muito mais dinâmico, né, cara? O tênis é uma movimentação um pouco mais lateral e tal, e o squash não, você movimenta a quadra inteira e é muito mais rápido o jogo e isso que me prendeu um pouco mais, é dinâmico, muito mais dinâmico do que o tênis, né? Tênis eu já tentei fazer, joguei poucas vezes, é bem legal, mas eu prefiro o squash. E agora chegou minha vez de conhecer mais um esporte. Bom, galera, agora chegou a minha hora. E não sei se vocês se lembram, eu já joguei pádel aqui no Amor ao Esporte. A Carla tentou jogar tênis, vamos falar tentou, porque ela não jogou de verdade. E agora eu vou pro squash, que é o nosso terceiro esporte com raquete aqui no programa. Para isso, o Guilherme, claro, um dos melhores atletas do país, vai me dar uma aula. Eu não tô do lado de amador não, galera, eu tô do lado de profissional. Guilherme, bora lá. Vamos fazer de conta, isso aqui é a primeira aula, né? Então o que é que você me diria? Primeira coisa que eu iria te apresentar são as regras, certo? No squash, toda bola que a gente rebate, ela tem que ir em direção à parede frontal, correto? Ela pode ser utilizada as tabelas, ou seja, eu posso fazer isso e a bola ir lá que está valendo, certo? Como eu posso mandar a bola diretamente, ok? Só pode pingar uma vez no chão, como também pode pegar sem deixar pingar. Nas paredes pode pingar em 2 paredes, 3, não tem problema. Desde que vá na da frente. Certo. Aquela linha de baixo e a linha de cima seguindo até o final são os limites da quadra. Certo. Se pegar da linha para cima e dessa linha verde de baixo para baixo, é fora. Certo. Diferente no tênis e no pádel, linha é fora. Aqui. Correto? Certo. Essa linha do meio e essas do chão é só referente ao saque. No saque, para começar um jogo, eu tenho que sacar com um pé inteiro dentro do quadrado, o outro pode estar em qualquer posição, bater acima da linha do meio e abaixo da de cima e cair no quadrante maior aqui. A partir do momento que você devolve, começa o jogo. Entendi. Aí anula essa linha e a do meio. Entendi. Correto? Primeiro, só um aquecimento leve. Vamos dar uma aquecidinha, agora nós vamos jogar um ponto. Ok. Vai lá. Aí, ó. Eu não posso bater de novo. Não, agora é aquecimento, até pode, mas na hora do jogo cada um bate uma bola. Nossa senhora. Oh my God! Vamos lá, vamos tentar bater do outro lado um pouco pra gente fazer um joguinho. Vamos. Vamos lá, afasta. Ó, tenta bater desse lado, ao contrário, de back. Aí, ó. Vamos lá. Afasta. O backhand tá melhor que o forehand. Aí, ó. Vamos lá. Aí. Seguinte, agora nós vamos jogar. Certo. É de 11 pontos. Ah, a gente tava jogando não, galera. A gente tava só esquentando, viu? Só aquecimento. Só pra esquentar o couro. O game do squash é de 11 pontos. Certo. Ou seja,
Quem fizer 11 primeiro ganha Mas alguém. é 15, 30, 40 igual no tênis? Não, é de 0 a 11. Ah, direto. É, direto. Se ficar 10 a 10, aí é tie break, quem abrir 2 ganha alguém. Depois de me acostumar com o esporte, o Guilherme fez um desafio. Só que nós vamos fazer uma apostinha. Ah. Se você perder, você tem que fazer um ponto em mim. Se você não fizer, você vai pagar 10 apoios. Nossa senhora. Se você fizer, eu pago no final. Bora! Agora quem tá ansiosa pra ver o resultado desse desafio sou eu, porque 11 pontos não é possível que você não vai fazer, né, Diego? Eu só quero lembrar de uma coisa, viu, pessoal? O Guilherme é o 11º melhor jogador de squash do Brasil e um dos melhores da América Latina. E eu sou apenas um apresentador e repórter bem esforçado e dedicado às pautas. Então, há uma diferença técnica gigantesca. Isso aí tá parecendo conversinha, desculpa. Eu também já joguei com os melhores do Brasil, do mundo, tá, Diego? Tá. E, na verdade, assim, derrota a gente já tá esperando. Eu quero ver se você não vai sujar o nome do Amor ao Esporte, porque 11 a 0 seria humilhante. Cara, vamos deixar isso pra lá. Bora pro intervalo, vocês conferem tudo isso no próximo bloco. O Amor Esporte está de volta, todo mundo aí grudadinho na tela para ver o primeiro desafio internacional de squash com Diego Espíndola e Guilherme Castro. E o desafio foi o seguinte, são 11 pontos, o Diego tem que fazer pelo menos um. Só um, galera. Se ele perder de 0, ele tem que fazer 10 flexões. Eu quero lembrar aqui, Carla, que a mensagem que o Amor Esporte tenta passar sempre pra você de casa, agora o papo sério, né? Deixa eu levar a coisa pro lado certo, porque se depender da Carla é só zoeira. A mensagem que o Amor Esporte tenta passar pra você é o quê? O importante é praticar atividade física. Esse negócio de ponto aí, 1 ponto, 10 pontos, 11 pontos, não interessa, galera. Bora correr, bora suar, que tá valendo. O importante é fazer atividade física. Exatamente. Então, o Diego quer fazer mais atividade física porque corre o risco dele perder e aí vai ter que fazer 10 apoios, né, Diego? Será, Carla? Bora ver na matéria. Olha só, galera. Nós vamos jogar 11 games aqui e eu tenho que fazer 1 ponto nele 11 só. pontos, 11 pontos nós vamos jogar, desculpa. Eu tenho que fazer 1 ponto nele para não pagar 10 apoios. Eu não sei se ele tá muito confiante nele ou não tá acreditando nada em mim mesmo, né? Mas o cara tá entre os melhores do país, então vamos lá. Vamos lá? Vambora. Fica, recepção, vou te dar uma dica já, atrás da linha verde. Entendi. Vou sacar. Valendo. Ah, 1 a 0. Aí inverte, né? Aí inverte o lado. Se eu fiz o ponto, inverte. Vai lá. Vai lá. Nossa senhora. 2-0. Dois. Vai lá, valendo. Vou dar chance, hein? Nossa senhora. Ai. Torceu? Quase, mas não. Aí. Vamos lá. Nossa senhora. No, God! Quase quebrei a raquete, o microfone e a câmera. Num pacote só. 4-0. Vai sair caro essa entrevista, hein? Caríssimo. Ah, eu fiz 1 ponto. Peguei, ué. Ah, não fiz? Review. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bota o replay, galera. Eu fiz 1 ponto. Peguei, ué. Ah, não fiz? Errou! O ponto foi dele. Eu comemorei antes da hora. Vai lá. Fora. 6? 6-0, galera. Ah, eu queria dar só aquele coquezinho. Tá só na maldade Ué, agora, é né? o que eu tenho que fazer pra conseguir, né? 7. Mais ou menos. 10-0. Eu tô morto e ele se for. Tô morto. Minha cardiologista disse que tá tudo certo. Se não tiver... Último ponto? Ou não, né? Você pode fazer. Eu tenho só mais umas chances pra não pagar 10 apoios e depois tá morto ainda. Pera aí. Deixa eu respirar um pouquinho. Eu não consigo respirar. Chama o SAMU, chama o bombeiro. Chama o SAMU. Foi? Bora. Ih, acabou. vai lá, valendo, valendo. Matou. Pessoal, 11-0. Eu só queria poder dar uma alegria ao meu povo
Um iniciante contra o 11º melhor do país. E aí, o que Acabou, você tem que né? fazer agora? Vamos embora pra casa. Não tá faltando nada, não? O cara lembrou, galera. Eu deixo você passar dessa, vai. Vai aliviar, professor? Vou aliviar. Primeira vez. Agradeço, foi muito então. bem, por sinal, viu? Obrigado. Geralmente... faz uma avaliação pra galera lá. Como é que foi meu desempenho? Foi bacana. Geralmente, as pessoas têm dificuldade em achar o tempo da bola, que é um pingo diferente, fura as primeiras bolas. Você conseguiu acertar desde o começo. Isso pode ser também em função do seu contato com o esporte de raquete, que ajuda bastante. Mas uma nota 7, vai. Tá bom, já dá pra passar de ano. Passou de ano. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, obrigado. Finalmente eu vou poder usar o bordão do Diego nesse programa. Respira fundo, Diego, porque eu ainda sou paga pra fazer o amor ao esporte. E bem, galera, muito bem. Pois bem. Me divirto, porque, gente, o Guilherme eu combinei com ele, não te falei não, mas ele tá só vendo? na categoria lá e fazendo o Diego de bobinho da corte. Agora eu entendi por que a Carla me deixou fazer essa pauta, né? Ela foi fazer do tênis, que todo mundo sabe, tênis, pádel e squash. Tênis é aquele que exige menor condicionamento físico, pádel um pouquinho mais e squash é loucura total, vocês viram aí. Eu fui fazer pádel e squash, a Carla foi bater aquela bolinha dela no tênis. É só porque ela tá falando isso pra mim, né? Eu queria ver você falar isso na cara do Guga. Não, vamos deixar de papo? Na cara do Meligene, na cara da Serena Williams. Não fala de jeito nenhum, né? Mas eu não quebrei raquete, ou quase quebrei raquete. Quem quebra raquete, câmera, microfone, tiver na frente, vai tudo embora. Tanto como ele quebra tudo, gente, quem foi fazer a entrevista mais cuidadosa sou eu. É o que a gente vai ver agora, porque a gente continua falando de squash. Roda aí. Pois é, o Diego tentou praticar um pouquinho de squash, mas como ele não foi muito bem, eu vou tentar ser a redentora dele aqui. E eu vou entrevistar o Pedro Diniz, que tem 20 anos e pratica squash há um pouquinho mais de 7. 7 anos. Prazer, viu? Muito obrigada por você estar aqui. E assim, a gente já jogou um pouquinho antes, mas eu quero que você explica, conta pra gente a sua história com o squash. Por que você começou a fazer squash? Certo. Então, cara, eu comecei com o squash quando eu tinha 13 anos. Naquela época eu pesava 80 quilos. Isso para uma criança era muito. Comecei a fazer acompanhamento nutricional com uma nutricionista chamada Beatriz, que hoje, por coincidência, é a esposa do Guilherme, proprietário aqui da Play Squash. E eu comecei a primeira aula como se fosse uma obrigação. Logo no final dela, tornou-se uma diversão. E depois aquilo um hobby ou uma paixão. Ao final de 2013, no início de 2014, eu pesava 65 quilos. Em um ano de squash, eu perdi 15 quilos. E foi por isso que eu comecei no esporte. E assim, o Guilherme não, o Pedro estava me explicando que isso não foi o único benefício, né? Porque o squash também trabalha um pouco a ansiedade. E como ele é estudante de administração, sabe que esse mundo corporativo é muito competitivo, como que o squash te ajudou nessa questão da ansiedade? Então, eu era uma pessoa muito tímida e nervosa, talvez por questão do peso. E aqui eu aprendi a ter disciplina nos treinos, aprendi a ganhar, aprendi a perder, aprendi em competições, já disputei brasileiros, que a pressão é muito grande. Então você aprende a trabalhar isso e consegue levar isso aqui para o mundo organizacional também. A lidar com essa pressão. Sim. E é interessante porque o Pedro disse que ele era muito tímido e teve uma partida, foi mais de 1h30 de jogo, e ele nem se deu conta, estava toda a academia de olho no seu jogo. Isso, era uma semifinal do Campeonato Brasileiro pelo Juvenil, que me garantiu a vaga na final. E eu comecei a jogar, meus amigos tinham outros jogos. Eu não percebi que eles entraram na quadra, jogaram e saíram. No que eu me deparei, estava a academia inteira olhando. E naquele momento eu percebi que eu conseguia lidar com o meu nervosismo daqui para fora, esquecer o mundo dali para fora e me concentrar aqui. Isso é bastante importante na parte de concentração e o trabalho de ansiedade também. Pedro, eu queria fazer mais uma pergunta. Como que o esporte mudou a sua vida? Porque a partir do momento que você perdeu peso, você acha que você era tímido por causa do peso e o esporte ajudou numa coisa física e foi para um lado psicológico também? Eu, a princípio, achava que sim, era uma coisa física, mas nesse campeonato eu já estava num peso legal, ainda tinha um pouco de ansiedade. E percebi que não era aquilo, realmente é algo que você tinha que trabalhar a cabeça. Então, com bastantes campeonatos que eu participei, bastante pressão, bastante rotina, a gente aprende a focar em algo, não deixar que as coisas externas, o que aconteceu no dia, o que você vem passando, influenciem no seu resultado. E é isso que é legal, a gente tentar fazer isso, se abdicar dessas coisas ruins e focar em algo. Daí que eu consegui lidar com a minha ansiedade e nervosismo. E não é que depois da entrevista eu resolvi me aventurar um pouquinho no squash, mas vamos ficar com os erros do Diego. Agora é a hora das notícias mais importantes da semana.
O atacante inglês Ryan Colclough teve uma noite inesquecível. Na partida do Wigan contra o Doncaster, ele fez 2 gols. Um aos 47 minutos do primeiro tempo e outro aos 13 do segundo. Logo depois, aos 15 minutos, ele foi substituído, saiu de campo e correu para a maternidade. Isso mesmo, o atleta foi acompanhar o nascimento do filho. Ainda com o uniforme do jogo, ele pegou o novo herdeiro no colo. E que isso aí sirva de exemplo para os futuros papais. E aqui no Brasil, o Paraná Clube lançou um vídeo para comemorar a ida do time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na peça publicitária, o clube fala do tempo de espera para chegar à elite do futebol. E também pergunta ao torcedor quanto vale ter de volta todas as emoções de um grande time. E olha só a pergunta que o clube faz. Quanto o torcedor quer pagar pelo ingresso da última partida da Série B? Isso mesmo, o torcedor é que vai dizer quanto vale pagar para assistir o jogo de comemoração. Que aula de marketing, hein? E os valores? Diga você, quanto vale? Aí você está assistindo a uma competição de luta olímpica. E de repente, o árbitro passa na frente do vídeo. Que é isso? O cara parece uma cobra. Isso é que dedicação para ficar atento a cada lance da luta. E por hoje chega, bora pro intervalo. Amor ao Esporte tá de volta. Bom, vocês estão vendo hoje que o papo é squash. Você sabia que esse esporte é o mais praticado entre os executivos de Wall Street? É um esporte da galera de muito garbo e elegância. Tem alguma coisa errada aí, então, né? O que você foi fazer nessa pauta, Diego? Olha só, galera. Entre os executivos, né, o salário tem... Isso de verdade tem uma grande diferença. Mas chegou a hora da gente conhecer como é que funciona o squash, pontuação, todas as regras. Não Você Sabia. Eu quero saber se dá pra descobrir também como é que se perde de 11-0. Vai lá jogar que você descobre. Diego, já que você mandou muito mal na partida contra o Guilherme, vamos ver se pelo menos as regras do squash você conhece. Pode começar sacando sua pergunta, porque eu não vou deixar a bolinha morrer não, hein? Então bora lá, eu duvido, hein, Diego, mas você sabia que cada game é jogado até 11 pontos, exceto se os jogadores chegarem a 10 iguais? Isso mesmo, neste caso a partida continua até um dos atletas abrir 2 pontos de diferença. O jogo é definido normalmente em melhor de 5 games. Você sabia, Carla, que no início da partida os jogadores entram juntos para aquecer por no máximo 5 minutos? E eles devem ter oportunidades iguais para golpear a bola. Se isso não ocorrer, eles estão sujeitos a penalidades. Falando sobre os intervalos, o máximo de tempo permitido é de 90 segundos. E como qualquer esporte, o squash também tem um monte de nome curioso que só os praticantes devem conhecer. Por exemplo, Diego, o que é grip? Uai, a gente tinha combinado de você mandar uma pergunta mais fácil, né não? E sem enrolar. Grip, não é grip não, hein, Diego? É o punho ou o cabo da raquete. Ou ainda a fita que se coloca em redor do punho da raquete para melhorar a aderência à mão e a absorção do suor. Você tava me trollando então, tá por dentro. Se estou, olha só. Down é a expressão usada para indicar que determinada bola é inválida por ter batido abaixo das linhas de jogo. Ou por ter batido 2 vezes no chão antes de ser devolvida pelo jogador. Se tivesse um juiz aqui agora observando a gente, acho que o placar estaria em 10 iguais. Bora desempatar isso então. O que é lata, Diego? Uai, lata é lata, uai. Lata é a área na parede frontal que cobre toda a extensão da quadra, desde o chão até aquela linha horizontal mais baixa. E Larry, Carlos, o que é Larry? Let it go, Diego. Não, nada disso. Larry é o resultado de um rally que nenhum dos jogadores ganha devido a qualquer tipo de obstrução ou interferência. Neste caso, o saque deve ser repetido. E ainda tem um monte de nome que nem vai dar tempo de citar. Drop, lob, nick, stroke, score no let, not up. A gente vai falar agora da agenda da semana, vai ter a 8ª etapa aí de marcas e pilotos no autódromo. Aliás, automobilismo a gente não falou muito nessa temporada do Amor Esporte. A gente também tem temporada, viu? Igual a Fórmula 1. É, exatamente. O único esporte a motor que teve aqui foi motocross. Quem foi fazer? Quem? Eu, não, né, você não galera? fez, na verdade. Você só subiu na moto, deu uma aceleradinha, mas você não entrou na pista. Ah, mas tá valendo, né? Mas, na agenda dessa semana tem muito mais e tem a última rodada do Brasileirão, hein? Galera brigando por vaga na Libertadores, outros tentando fugir do rebaixamento. Infelizmente, o Dragão já foi. Roda aí. E a gente começa com o UFC. No começo da madrugada deste sábado tem a final do Ultimate Fighter em Las Vegas. No card principal, Andrew Sanches enfrenta Ryan James. No domingo, em Goiânia, tem a etapa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. A largada acontece às 9 da manhã no Autódromo Ayrton Senna. E domingão também é dia da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já foi campeão e o Atlético Goianiense está rebaixado. Mas ainda tem as decisões que valem vaga na Libertadores e
e também os times que tentam fugir da Série B. Dia decisivo, mas tá bom de agenda, hein? Chegou agora o momento reflexão do Amor Esporte, ver se o Diego aprendeu alguma coisa além de perder no squash, Diego. Que é isso, Carla. Ó, mas eu aprendi, galera, que squash exige uma capacidade cardiorrespiratória muito grande e eu preciso melhorar isso, viu? De verdade. É. E aí, deixa eu te dar uma outra informação, viu? Meia hora de squash é o mesmo que correr 10 quilômetros. Por falar em correr, na sua pauta de corrida, você não correu nem 500 metros. Então, você tá bem longe de uma quadra de squash, né? Eu corri tão bem, gente, que eu até quase ganhei uma massagem, né? Só Papinho furado, bora deixar isso pra lá, né? O que a gente tem de recado? Dá pra rever no YouTube do Amor ao Esporte, tá tem bom? também Facebook, Instagram, WhatsApp, 996311006. E o programa de hoje chegou ao fim. Tchau, tchau. Que esse arrependimento mata. Matasse, gatasse, sei lá que falar. Vamos lá. Tá. Vai ter que passar debaixo da câmera também, se for 1-0, além do apoio. Vamos quer tentar valendo? Então vamos lá. Você volta... Te zoando. Zoando. Adoro. Tá, vai. E você sabia, Carla, que o squash é o esporte mais praticado entre os executivos de Wall Street, aquela galera que ganha muita grana? Entendi nada que você falou, Bolei tudo aqui. A Carla ficou sem argumento. Ele adora me deixar sem argumento.